graça e a paz, amém? Boa noite a todos. Mais uma vez é um privilégio poder compartilhar a mensagem do Senhor. Nessa noite, meus irmãos, peço que abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías 6, versículo 8. Você que vai passar, né? Obrigado. Isaías 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de vir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, queremos te agradecer pelo privilégio, Paizinho, de estar aqui na tua casa para prestar o nosso culto de louvor e adoração, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que ninguém, Pai, pode viver distante de ti. Nós dependemos de ti e da tua graça. Que nesta noite, Pai, tu possa falar aos nossos corações e nos levar a nos colocarmos à disposição do Senhor para cumprir o nosso chamado, o chamado que tu tens para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, esse texto é um texto conhecido de todos nós, e nessa noite nós iremos refletir no seguinte tema: eu tenho um chamado, o Evangelho a anunciar. Volta lá. Eu quero ouvir a igreja com esse tema que nós iremos estar meditando nele durante um mês, né? Vamos lá, a igreja: eu tenho um chamado, o Evangelho a anunciar. De novo, no 3, 1, 2, 3. O Evangelho a anunciar. O texto em apreço, meus amados, nos traz aí o momento em que o profeta Isaías foi chamado por Deus para pregar o Evangelho, para ser o porta-voz da mensagem de Deus, para ser aquele que iria levar a mensagem de Deus ao povo de Judá. O profeta nos traz que ele teve o seu chamado por volta de 740 a.C. Ele foi chamado com o propósito de anunciar às nações, que deveriam se arrepender, que deveriam se voltar para o Deus verdadeiro. Judá, meus amados, havia se corrompido, havia se afastado do propósito de Deus para as suas vidas, haviam constituído novos ídolos e estavam adorando novos deuses. As suas alianças não eram mais com Deus Todo-Poderoso, mas com os seus vizinhos, com as suas relações internacionais. Eles haviam abandonado ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor levanta um profeta, um porta-voz da sua palavra, para com fidelidade, com autoridade, com ousadia, pudesse levar a mensagem de arrependimento, de retorno às Escrituras, de retorno ao primeiro amor. Isaías, então, quando foi chamado, ele teve uma visão da glória do Senhor. No verso 1, nós podemos observar no versículo 1, que ele teve uma visão dos céus, e ali ele viu o Senhor no seu trono. Ele estava sentado no alto e sublime trono, e as suas abas enchiam todo o templo. Meus amados, acima do Senhor havia querumbis que suas asas cobriam, meus amados, e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Viu também, diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, que ele era um pecador. O texto nos fala que Isaías clamou:
ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei dos Exércitos. E em seguida, os seus pecados foram perdoados. Os seus pecados foram perdoados. E ele se colocou à disposição do Senhor e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías era um pecador como eu e você, como nós, e vivia num mundo cheio de pecadores. Então, assim como Deus chamou Isaías, Ele nos chama para ser porta-voz da mensagem da salvação. Essa mensagem que desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é uma mensagem que é de arrependimento e retorno a Jesus, de arrependimento e fé em Jesus Cristo. O chamado de anunciar o Evangelho é para todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que tiveram seus pecados perdoados pela fé em Jesus Cristo. O chamado de anunciar o Evangelho é para mim, é para você, que creu em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E eu repito novamente, eu tenho um chamado, o Evangelho a anunciar. Qual tem sido a nossa resposta diante do chamado de Deus para proclamar o Evangelho às nações? Qual tem sido a nossa resposta? Precisamos entender que existe duas espécies de chamado: o chamado geral e o chamado específico. O chamado específico é aquele chamado que leva em consideração os nossos dons, os nossos talentos, as nossas características. Por exemplo, eu jamais seria ou serei chamado para louvar, para cantar, porque eu não sei cantar, né? Deus com certeza não me chamou para cantar, mas Ele me chamou para outras questões. Deus leva em consideração as nossas características para nos chamar para servir na obra do Senhor. Nós precisamos entender que a igreja do Senhor, que a igreja é comparada como um corpo. E assim como um corpo humano, por exemplo, existem diversas partes, né, membros, órgãos, cada um exercendo uma função essencial. No corpo que é a igreja, também existe, cada membro deve exercer uma atividade, ou deve servir ao Senhor, para que a igreja possa ser edificada. Em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, a palavra de Deus nos diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o objetivo, ou seja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não foi só pastores, não foi só evangelistas. Deus chama pessoas distintas para executar serviços distintos na obra do Senhor, para ministérios diferentes. Deus chama uns para professores, outros para a diaconia, outros para a tesouraria, enfim, respeitando a característica de cada um. Mas todos nós somos chamados para servir na obra, na igreja local. Todos nós, Deus nos chama para poder servir na obra local. Nós precisamos considerar, com relação ao chamado geral, que este é dedicado a todos os crentes. Pregar o Evangelho, e é sobre isso que nós iremos falar, é considerado o chamado geral. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho. Todos nós
que nascemos de novo. Todos nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos comissionados, somos chamados para pregar, para anunciar a boa notícia da salvação. E nessa noite, meus amados, nós iremos aprofundar sobre o chamado geral de todo crente a anunciar o Evangelho. Eu tenho um chamado, o Evangelho a anunciar. Agora eu quero que você fale para quem está do seu lado, respeitando o distanciamento. Eu tenho um chamado. Fala aí, bem forte. Eu tenho um chamado, o Evangelho a anunciar. Se você e eu somos salvos em Cristo Jesus, Deus nos chamou para anunciar a boa notícia da salvação. Por qual razão devo atender o chamado do Evangelho, de anunciar o Evangelho? Porque foi Jesus que nos comissionou. Foi Jesus que nos chamou. Ele nos chamou, meus amados. Ele que nos chamou para termos esse privilégio de sermos instrumentos nas tuas mãos. Ele não constituiu anjos, ele não chamou arcanjos, querubins, ele chamou pessoas como eu e você, lavadas e remidas no sangue de Jesus, para a mais importante missão das nossas vidas, que é a anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A anunciar que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. A anunciar que Jesus derramou o seu sangue lá na cruz, para que por meio dele, mediante a fé e arrependimento, nós pudéssemos ter uma vida plena, vida eterna. A pregação do Evangelho não é destinada apenas a um grupo restrito de pessoas, apenas os pastores, aqueles que tiveram formação teológica. Não, todos nós somos chamados por Jesus para anunciar o Evangelho. Mateus 28, 19, nós temos aí a grande comissão. Eu quero ouvir a igreja em uma só voz, vamos lá? Portanto, em nome do Pai. Vinte e oito, 19 e 30. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Deus nos comissionou, Jesus nos comissionou os seus discípulos, eu e você, para ir e pregar o Evangelho, para ir e fazer discípulos e de todas as nações. A missão de testemunhar o Evangelho é minha, é sua, é de todos nós. Deus deseja usar cada um de nós como instrumento para impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Deus, Ele deseja usar cada um de nós conforme as nossas características, personalidades, estilo. Nós não precisamos, meus amados, sermos, vou citar um exemplo aqui, como o pastor Gemerson. Nós não precisamos ser como o seminarista Enisson. Nós não precisamos de ter o conhecimento, de seguir o jeito deles, o nosso, de falar. Cada um tem suas peculiaridades, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, e Deus deseja usar você como você é, para alcançar pessoas que somente você pode alcançar. Rick Warren, ele nos fala o seguinte no livro dele, Uma Vida de Propósito: o seu modo de ser, isto é, a sua personalidade, influenciará de maneira direta
o lugar onde, de maneira direta, as pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização. Uma é tímida, a outra é extrovertida. Contudo, ambas serão utilizadas ou serão usadas por Deus para alcançar pessoas conforme as suas características. Meus amados, o fato de nós não sermos dotados de grande conhecimento, de termos grandes habilidades de retórica, não nos impede de sermos instrumentos de Deus para alcançar pessoas. Deus deseja nos usar conforme a nossa característica. Tem pessoas que só você terá a oportunidade de testemunhar de Jesus a elas. Deus, Ele usa da multiforme graça, de várias maneiras, Ele usa para alcançar as pessoas. Eu quero que vocês acompanhem comigo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 29. Reflita comigo. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. Deus usou e usa até hoje pessoas simples, pessoas quebrantadas, pessoas que se coloquem à disposição do Senhor para alcançar multidões. Certa vez, no dia 6 de janeiro de 1856, na Inglaterra, durante uma nevasca, um jovem, sentindo um vazio no seu coração, decidiu frequentar ou participar de um culto numa igreja metodista. E ele vai àquela igreja e ali percebe, meus amados irmãos, que tinha pouquíssimas pessoas. Naquele dia, uma grande nevasca caiu sobre aquela cidade, de modo que inviabilizou que os irmãos, que as pessoas pudessem ir até aquela igreja. Um senhor de nome John Eagley, eu não sei pronunciar, John Eagley, então, diácono, responsável pela abertura da igreja, pensou com ele: eu não posso ficar, porque senão algumas pessoas ficarão por lá de fora e sentirão frio. E ele foi, mesmo debaixo daquela nevasca, com frio, com a dificuldade, e abriu ali, e infelizmente naquele dia, ou felizmente, o dirigente, o responsável pela ministração da palavra, não pôde ir. Então ele, com a sua simplicidade, então o sapateiro abriu a palavra do Senhor, no livro de Isaías 45, 22, e leu a seguinte palavra: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. E ele pregou, meus amados, que todos nós precisávamos olhar para a cruz, que todos nós precisávamos olhar para Jesus, para a sua morte, para a sua ressurreição, para a sua assunção, e que todos nós precisávamos olhar para Cristo se desejarmos ser salvos. Então ele direcionou a sua mensagem para um jovem que estava lá, o nome dele, Charles Spurgeon. Então, com 15 anos de idade, jovem, você precisa olhar para Cristo para ser salvo. E naquele dia, aquele jovem reconheceu que precisava olhar para Cristo e entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Charles Spurgeon se tornou aquele que foi conhecido como o príncipe dos pregadores, um dos maiores avivalistas ingleses, porque um homem simples, responsável pela abertura do templo, se colocou à disposição para pregar o Evangelho. E a partir dele, milhares, milhões de pessoas
foram ganhas, e um grande avivamento ocorreu ali na Inglaterra. Meus amados, Deus deseja nos usar, se nós nos colocarmos à disposição, mesmo com as nossas simplicidades, porque quem tem que ser glorificado é o Senhor e não nós. Temos que falar como João Batista, que eu diminua e ele cresça. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele nos usa, mesmo com as nossas fraquezas, com a nossa simplicidade. Ele usou 12 homens simples, considerados como pessoas iletradas, pescadores, coletores de impostos. Ele usou pessoas simples, que se colocaram à disposição para impactar todo o mundo no primeiro século, meus amados. Nós precisamos, meus amados, nos colocarmos à disposição. Devemos atender o chamado de pregar o Evangelho, porque Jesus nos comissionou, e Ele prometeu que estaria conosco. Que nós possamos, meus amados, que nós possamos nos colocarmos à disposição e atender ao chamado de Jesus para as nossas vidas, proclamar o Evangelho. Em segundo lugar, eu devo atender o chamado de anunciar o Evangelho, porque anunciar o Evangelho é urgente. O anúncio do Evangelho, meus amados, é urgente. A obra de evangelização é urgente porque é a única maneira das pessoas conhecerem a Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há outra forma das pessoas conhecerem a Cristo se não forem pela mensagem do Evangelho. E infelizmente, muitas pessoas estão partindo deste mundo sem conhecer completamente a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas têm partido desse mundo, meus amados, sem serem salvas, porque não tiveram a oportunidade de ouvir, porque nós nos calamos, porque nós nos acomodamos, porque nós preferimos apenas sentar nos bancos das igrejas e ouvir, nos alimentar e não praticar a palavra do Senhor. A Bíblia é clara em nos dizer que não existe segunda chance, não existe purgatório, não existe reencarnação. Uma vez morto, virá em seguida o julgamento. João 3, a palavra do Senhor, e eu queria ouvir a igreja bem forte. Vamos lá? Portanto, vamos lá, igreja? Portanto, João 3, 17 e 18. O objetivo de Jesus vir ao mundo não foi para condenar o mundo, foi para salvar. Aqueles que crerem em Jesus Cristo em vida serão salvos. Aqueles que não crerem, que não receberem, que não reconhecerem o seu pecado e confiarem em Jesus, já estão condenados. Não há segunda chance. Meus amados, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso, enfrentar o juízo. A cada minuto que nós nos calamos, que nos envergonhamos do Evangelho, que deixamos de comunicar o Evangelho de maneira clara, fiel às Escrituras, nós deixamos pessoas parte deste mundo, sem conhecer a Cristo, sem serem salvas. Pense nisso. Quantas pessoas, quantas oportunidades temos perdido, temos deixado de comunicar o Evangelho. Deus escolheu a loucura da pregação para salvar. Se nós nos calarmos, meus amados, as pessoas não conhecerão o Evangelho. Não está no slide, Romanos 10, verso 13 a 15 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois,
invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daquele que anuncia as boas novas. Pessoas têm partido deste mundo, porque sem conhecer a Cristo, sem herdar a vida eterna, porque escolhemos nos calar, porque ficamos calados. Somos constituídos sal e luz neste mundo. O sal que se torna sem sabor não presta para nada, a não ser para ser jogado fora. A pregação do Evangelho é a obra mais urgente, mais importante da igreja. Devemos fazer muitas coisas sem deixar de lado a pregação do Evangelho. E como eu disse, a pregação é de todos nós. Todos nós temos oportunidades no nosso cotidiano. Nós nos relacionamos com pessoas, desde o levantar até anoitecer. Todos os dias nós realizamos atividades com pessoas e nós nos calamos quando nós poderíamos estar comunicando o Evangelho. Meus amados, que possamos, na dependência do Espírito Santo, anunciar o Evangelho com senso de urgência. Pense, pode ser que essa seja a última oportunidade que essa pessoa que eu estou tendo a oportunidade de falar tenha de ouvir a mensagem do Evangelho. Como crerão se não tem quem pregue? Como aceitarão a Jesus Cristo se nunca ouviram falar de Jesus, se não conhecem Jesus verdadeiramente? Pense nisso. Em terceiro lugar, devo atender o chamado de anunciar o Evangelho, porque o chamado de Jesus não pode ficar sem resposta. O chamado de Jesus de ir e pregar o Evangelho não pode ecoar sem uma resposta: eis-me aqui, usa-me a mim. Meus amados, como nós vimos, o profeta Isaías, ao ser chamado pelo Senhor, se colocou prontamente à disposição do Senhor para ser porta-voz, o seu porta-voz. Nós precisamos de disposição, de prontidão no atendimento ao chamado de anunciar o Evangelho. Os discípulos de Jesus, da mesma forma, ao serem chamados, imediatamente largaram as suas redes, largaram as suas famílias, seus negócios e seguiram Jesus. Em Marcos capítulo 3, versos 13 e 14, diz assim: depois subiu ao monte, e aqui é Jesus, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Em Mateus, próximo slide, agora eu quero ouvir a igreja, bem forte. Andando, vamos lá? João. Qual foi a atitude dos discípulos ao serem chamados por Jesus? Qual foi a atitude deles? Imediatamente, eles deixaram suas redes e o seguiram. Imediatamente, deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Eles atenderam com prontidão o chamado de Jesus para as suas vidas. E o chamado dele era para largar as redes,
para se tornar pescadores de homens. O nosso chamado é de pregar o Evangelho. Eu tenho um chamado, nós temos um chamado, você tem um chamado de anunciar o Evangelho. Qual tem sido a sua resposta diante de Deus? Diante do chamado de Jesus? Nós precisamos, meus amados, nós precisamos parar de dar desculpas e nos colocarmos à disposição de Jesus, colocarmos à disposição e clamar e dizer para Ele: eis-me aqui, usa-me a mim. É Deus, é Jesus, meus amados, que irá nos capacitar, que nos dará oportunidades, que colocará nas nossas mentes e nas nossas bocas as palavras que as pessoas precisarão ouvir. O nosso testemunho, meus amados, o testemunho de conversão é extremamente importante. E essa semana, ou melhor, as 2 semanas atrás, já impactado com este tema, pensando e refletindo, desde quando o pastor falou que o nosso tema seria eu tenho um chamado. E cada um de nós, ele falou, olha, cada um de nós temos um chamado. Um chamado. E todos nós temos esse chamado de testemunhar, de anunciar o Evangelho. E correndo com um colega aí, após a corrida, eu tive o privilégio de testemunhar o meu testemunho de conversão. Todos nós temos oportunidades e nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá para anunciar o Evangelho. Eu tenho um chamado, o Evangelho a anunciar. Nós entendemos, meus amados, que devemos atender o chamado de Deus para as nossas vidas, porque quem nos chamou foi Jesus Cristo. Ide e pregai o Evangelho. Devemos atender o chamado de anunciar o Evangelho, porque anunciar o Evangelho é a missão mais urgente, mais importante das nossas vidas. Devemos atender o chamado de pregar o Evangelho, porque o chamado de Jesus não pode ficar sem uma resposta. Qual é a sua resposta para o chamado de Jesus? Jesus tem um chamado para mim e para você, a anunciar o Evangelho. Qual tem sido a sua resposta? Vamos colocar de pé. Irmãs, eu não combinei com vocês. Tem como cantar aquela música do início? Aquela da entrada. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. E eu quero que vocês reflitam na letra dessa música, que possa estar refletindo em espírito de oração. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui, a vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui,
Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Meus amados, todos nós temos o chamado de comunicar o Evangelho às pessoas que nós nos relacionamos todos os dias. Deus nos chamou e quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Há alguém nessa noite que deseja fazer um compromisso diante do Senhor, de se colocar à disposição. Eis-me aqui, Senhor, use-me a mim. Há alguém nessa noite que deseja se colocar à disposição para comunicar o Evangelho, um compromisso com o Senhor, não comigo, não com nós, com pessoas, mas com o Senhor. Se você nessa noite sentiu-se tocado pelo Espírito Santo, se você nessa noite se sentiu desafiado, responda ao Senhor: eis-me aqui, ó Senhor Deus, me usa conforme o seu querer. Vamos fechar os nossos olhos. Santo Deus, nesta noite nós queremos te agradecer, Paizinho, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque tu, Pai, nos deu o privilégio de ouvir a mensagem, a sua mensagem. Que tu possa quebrantar os nossos corações e que nós possamos nos colocarmos à disposição para anunciar o Evangelho, para atender com prontidão ao seu chamado, para que nós possamos aproveitar as oportunidades e sermos testemunhas tuas, ó Deus, nos nossos lares, nos nossos vizinhos, nossos familiares, enfim, ó Deus, usa-nos conforme o seu querer, em nome de Jesus, amém. Pastor James, quer falar alguma coisa? Temos um cafezinho aqui ao lado, segundo o Alexandre. Com oração silenciosa estamos encerrados.